Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. O programa é transmitido ao vivo na Rádio Jubileu 105.9 FM e no canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, disponível para todas as cidades de Sergipe e além. Iniciamos o programa de hoje falando sobre a campanha do Janeiro Branco. Ela foi criada em 2014 com o objetivo de chamar a atenção para a importância da saúde mental e emocional. Idealizada por psicólogos, ela propõe que no início de cada ano seja refletido o estado emocional e psicológico das pessoas, incentivando a busca por cuidados e tratamentos. O mês de janeiro foi escolhido por ser uma época de renovação, onde muitas pessoas fazem resoluções para um novo ano, o que pode incluir também a reflexão sobre o bem-estar psicológico. O branco no nome da campanha simboliza a ideia de um novo começo, como uma folha em branco, convidando as pessoas a repensarem suas vidas e estabelecerem metas para cuidar da mente, assim como já cuidam da saúde física. Então, desde então, a campanha vem crescendo e sendo reconhecida por diversos profissionais e instituições, tornando-se um importante movimento de conscientização sobre a saúde mental no Brasil. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do programa Saúde em Foco. O programa Saúde em Foco nasceu de uma visão inspiradora, ancorada em 3 pilares fundamentais e um legado. Nossa intenção mais profunda é criar um espaço onde o conhecimento seja uma força transformadora, capaz de tocar vidas, fortalecer laços familiares e construir comunidades. Queremos que cada um de vocês, telespectadores e ouvintes, sinta-se valorizado, acolhido, respeitado, importante e bem informado. E o nosso propósito é claro, oferecer conteúdo de qualidade através de conversas envolventes e troca de experiências que inspiram. Em cada entrevista e debate abordamos temas relevantes e significativos, com o compromisso de impactar a vida das pessoas em Sergipe e em todas as regiões ao redor. Acreditamos que o aprendizado adquirido ao longo do tempo é capaz de moldar uma sociedade melhor. E queremos que cada pessoa que nos acompanha perceba que tem o poder de fazer a diferença. E o nosso interesse ele vai além da popularidade ou do engajamento das redes sociais. O nosso desejo é criar um impacto verdadeiro e duradouro na vida dos nossos telespectadores e ouvintes, honrando cada história e respeitando cada experiência pessoal, buscando produzir conteúdos que realmente tenham valor, influenciando não apenas o presente, mas também as futuras gerações. E o nosso legado é inspirar cada pessoa a perceber sua própria capacidade de realizar feitos extraordinários e a promover mudanças ao seu redor em cada encontro e debate. E nosso compromisso é contribuir para o fortalecimento de uma sociedade mais consciente, informada e humanizada. E acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber têm a capacidade de iluminar o caminho de outros, seja na família, entre amigos ou na comunidade. Nosso objetivo é honrar e valorizar cada um dos nossos entrevistados, compartilhando seu conhecimento e celebrando as contribuições de instituições,
ONGs, empreendedores e pessoas que, com seu trabalho, promovem a sociedade mais consciente e solidária, voltada para a saúde física, emocional e mental. E a mensagem que norteia o programa Saúde em Foco se resume nesta frase: se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade, pelo orgulho, e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. Queremos lembrar que a verdadeira riqueza do conhecimento está em sua capacidade de transformar vidas e contribuir para o bem comum, que a humildade é reconhecer que todo aprendizado é uma oportunidade de servir e construir um mundo melhor, compartilhando o saber com generosidade e respeito em prol de uma sociedade mais solidária e compassiva. Eu sou Sheila Queiroz, mãe da princesa Esther, psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade infantil e emocional, palestrante, escritora e jornalista. E apresentar o programa Saúde em Foco é uma missão e um compromisso de levar conhecimento e autoconhecimento a todos vocês. A verdadeira generosidade não se define pelo que é dado, mas pela disposição sincera de estar presente para ajudar o próximo. Os entrevistados do programa Saúde em Foco exemplificam essa virtude ao compartilhar suas experiências, seus conhecimentos e suas reflexões, transmitindo em cada palavra e gesto um legado inspirador de cuidado e dedicação ao próximo. Seja bem-vinda, doutora Liane de Carvalho, a nossa entrevistada de hoje, já está aqui do meu ladinho, uma honra nossa. A palavra aos nossos telespectadores e ouvintes. Boa tarde a todos, né? Muito obrigada. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade do Saúde em Foco, principalmente para falar de um tema tão importante e relevante para a nossa sociedade, que diretamente ligado à saúde, não temos como negar, que é a questão do trabalho infantil, né? Do combate ao trabalho infantil. Então, gostaria realmente de retificar e agradecer esse convite e a oportunidade. Gratidão, doutora. É toda nossa, né, Queiroz? Isso. O programa Saúde em Foco, desde sua estreia em 1º de maio, tem cumprido sua missão com excelência, tocando vidas de maneira profunda e transformadora. Através de entrevistas significativas e conteúdos relevantes, iluminamos e inspiramos nossos ouvintes e telespectadores com valiosas histórias de pessoas e instituições que fazem a diferença na nossa sociedade. Sou José Carlos Teles Queiroz, psicanalista em formação, programador neurolinguístico, escritor, compositor e jornalista. Sigamos dedicados a esse propósito de informar, honrar e conectar. Telespectadores e ouvintes de todo o estado de Sergipe, o programa está disponível ao vivo pelo canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, e uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h. Você pode acompanhar ao vivo pelo nosso canal do YouTube e também estamos focados em levar conteúdo transformador e de qualidade para 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com conteúdo relevante, acessível e com credibilidade. No bloco empreendedorismo, se você busca um escritório de contabilidade confiável e dedicado a impulsionar o sucesso do seu negócio, a JF Contabilidade é a escolha certa. Entre em contato pelo telefone 81-99285-6076 ou envie um e-mail para joseroberto.lira@gmail.com. Estará sempre pronto para atender você com excelência e compromisso. Paula Freire, arte feita à mão, ela transforma combinando pintura delicada e efeitos sofisticados, trazendo beleza e significativo único a cada peça com amor e dedicação. Siga no Instagram, @paulafreirearte, contato 9661-5072 e confira. Esse bloco de empreendedorismo foi o que nós colocamos no nosso programa para trazer os empreendedores para fazer visível o trabalho deles. Então sempre nós vamos trazendo outros empreendedores de suas áreas de atuação para a gente estar divulgando o trabalho deles, que é uma forma da nossa contribuição. Agora nós vamos para a entrevista. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. O
programa é transmitido ao vivo na Rádio Jubileu FM 105.9 e no canal no YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, disponível para todas as cidades de Sergipe e além. Hoje queremos destacar uma instituição que exerce um papel essencial para a sociedade, a Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, com a missão que vai além das obrigações formais. Essa superintendência trabalha incansavelmente para promover uma qualidade de vida que abrange aos aspectos materiais, emocionais, sociais e humanos de todos os cidadãos. Ao longo dos anos, seus servidores têm sido um símbolo de dedicação e transformação, enfrentando desafios com determinação e promovendo soluções que geram impacto positivo em nossa sociedade. Eles desempenham funções indispensáveis como mediação de conflitos trabalhistas, emissão de documentos e registro profissional, segurança e saúde no trabalho, fiscalização de políticas públicas de trabalho, promoção de igualdade e inclusão e muito mais, sempre colocando o bem-estar coletivo como prioridade. E hoje recebemos com grande honra uma profissional que representa essa missão com excelência, a doutora Liana de Carvalho. Ela é auditora fiscal do trabalho, tem se destacado pela atuação comprometida ao lado de sua equipe, enfrentando desafios e conquistando os resultados significativos na proteção dos direitos trabalhistas e no combate ao trabalho infantil. Seja bem-vinda, doutora Liana, ao programa Saúde em Foco, mais uma vez. Isso. Nessa edição, mergulharemos em um tema de enorme relevância, o combate ao trabalho infantil, um problema que afeta profundamente o desenvolvimento físico, emocional e educacional de crianças e adolescentes. Durante a entrevista, vamos abordar as condições que caracterizam o trabalho irregular de crianças e adolescentes, os impactos negativos dessa prática e as iniciativas realizadas pelo Ministério do Trabalho para transformar essa realidade. Também discutiremos desafios na erradicação do trabalho infantil, o papel fundamental da sociedade e das políticas públicas na construção de um futuro mais justo e digno para as próximas gerações. Essa é uma conversa que convida à reflexão, conscientização e ação. A cada iniciativa, a Superintendência Regional do Trabalho reafirma seu compromisso com a dignidade humana e a transformação social. Prepare-se para uma tarde enriquecedora, acompanhe conosco e não perca a oportunidade de aprender com nossa convidada, que trará informações valiosas e mensagens inspiradoras. Fique conosco, participe dessa jornada de aprendizado e transformação. Apresentação da doutora E agora eu vou fazer a apresentação da doutora Liana de Carvalho. É com grande respeito e admiração que destacamos a trajetória da doutora Liana de Carvalho, ela que é auditora fiscal do trabalho desde 2011, formada em comunicação social e direito, com pós-graduação em direito constitucional e direito do trabalho. Ela tem se dedicado incansavelmente à defesa dos direitos trabalhistas. Atualmente exerce a função de coordenadora estadual dos projetos de inserção de aprendizes e de combate ao trabalho infantil na Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, onde desempenha um papel fundamental na promoção de justiça e dignidade para toda a nossa sociedade. E agora com as considerações iniciais da nossa convidada, a doutora Liana de Carvalho. Seja bem-vinda. Obrigada pelos elogios, né? E é um prazer estar aqui, usando esse espaço, aproximando a atuação da fiscalização do trabalho aqui em Sergipe da sociedade, podendo trazer um pouquinho do que a gente faz, do que a gente desempenha para conhecimento da sociedade. Gratidão. Antes de iniciarmos o momento de perguntas, lembramos que você pode participar ao vivo. Envie suas dúvidas para o WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9 no número 7999607-2550, informando seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema da entrevista. Lito, o diretor técnico da Rádio Jubileu FM 105.9, revisará as contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo e encaminhadas para a resposta posterior. O programa Saúde em Foco é transmitido ao vivo para Sergipe pelo canal de YouTube, @José Carlos Queiroz, e em parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9, toda segunda-feira das 13h10 às 15h. Levamos conteúdo transformador de qualidade disponível para 75 cidades do estado. Caso não possa acompanhar ao vivo, o programa estará disponível para reexibição nos canais do YouTube,
TNAD-Portal da Cidadania 5025. Siga-nos no Instagram, @Sheila Queiroz, psicanálise e jcarlos.queiroz. Acompanhe as novidades. Juntos a nós nessa jornada de conhecimento. O momento das perguntas. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde e Foco. O programa é transmitido ao vivo na Rádio Jubileu 105.9 FM e no canal do YouTube, disponível para todas as cidades de Sergipe e além. Muito bem-vindos a mais um momento de aprendizado, ouvintes e telespectadores. Chegamos ao momento mais aguardado do nosso programa, onde teremos a honra de explorar a trajetória e os valiosos insights da doutora Liana de Carvalho. Sua incansável dedicação e compromisso com a justiça social são uma verdadeira inspiração. As suas experiências trazem ensinamentos fundamentais para o combate ao trabalho infantil. Prepare-se para uma tarde enriquecedora com a nossa convidada, a doutora Liana de Carvalho, auditora fiscal do trabalho e coordenadora estadual dos projetos de inserção de aprendizes e de combate ao trabalho infantil. Vamos, Sheila, começar a nossa primeira pergunta, né? Doutora Liana, sua trajetória na Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe e no combate ao trabalho infantil é admirável, com uma formação sólida e uma experiência prática que impacta diretamente a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Sua atuação como auditora fiscal do trabalho e coordenadora estadual de projetos tem sido fundamental para transformar muitas realidades, o que a motivou a se engajar profundamente nesta causa. Bem, a causa do trabalho, o combate ao trabalho infantil, ele é um desafio. É um desafio para todos nós enquanto sociedade e para a gente que trabalha com esse enfrentamento, é um desafio realmente diário. E apesar de difícil e complicado, ele também é muito recompensante, né? Você saber que você consegue melhorar a situação, tirar uma criança ou um adolescente de uma situação de exploração, isso é muito enriquecedor e é também transformador para a gente no nosso dia a dia. A gente tem contato com histórias, conhece histórias, percebe e vê situações que também vai nos engrandecendo ao longo dessa caminhada. Mas o desafio é um desafio recente, de certa forma, né, no âmbito do trabalho infantil e da aprendizagem profissional, porque, apesar de auditora fiscal desde 2011, agora, recentemente, no final do ano passado, eu assumi essas coordenações, porque o nosso colega Ricardo Severo, que fazia um excelente trabalho, ele precisou sair dessas coordenações, fui convidada a assumir e estamos aí, né, engajados em continuar todo o trabalho que já tinha sido feito e tudo que vem sendo construído em Sergipe, em um tema tão relevante. E com uma dedicação incansável à promoção de um futuro mais justo, gostaríamos de saber o que a inspirou a dedicar sua carreira de combate ao trabalho infantil e a transformar vidas de tantas crianças e adolescentes, que aí já é o que a senhora já está fazendo, né? Na verdade, eu puxaria até um pouco mais. O meu encantamento pela auditoria fiscal do trabalho, né, pela fiscalização do trabalho, vem exatamente dessa possibilidade, dessa transformação direta e muito rápida que ela pode acontecer na vida de um trabalhador. Né? A gente consegue, com a nossa atuação, ir a campo, visitar uma situação e, às vezes, impedir que um acidente de trabalho aconteça, garantir os direitos trabalhistas. Às vezes são trabalhadores que estão sem receber seus direitos, a carteira não está assinada, condições insalubres de trabalho, né? Então, assim, com a nossa atuação a gente consegue de uma forma muito rápida, porque quando a gente pensa, por exemplo, na atuação do judiciário, é um caminho muito longo que geralmente esses trabalhadores têm que percorrer até conseguir quando eles vão atrás. E a gente consegue transformar essa realidade de uma forma rápida e pontual, e isso é encantador na nossa profissão. Além disso, é um vasto leque, porque assim, se você pensar nas mais variadas atividades econômicas que existem, a gente fiscaliza desde o trabalho rural até o trabalho informal, né, urbano, passando por indústrias, comércio e todo tipo de atividade. Então, assim, é muito dinâmico, é muito complexo, requer sempre estudo, requer sempre que a gente esteja buscando se informar e conhecer e entender cada atividade econômica. Então, isso já é por si só uma inspiração. E com o trabalho infantil, a gente vai vendo que
Essas crianças e adolescentes que são vítimas de trabalho infantil, elas são fadadas a um futuro do trabalho condenado, de certa forma, né? A gente tem várias pesquisas que demonstram que as vítimas do trabalho análogo à escravidão, a maior parte delas também foi vítima do trabalho infantil. Então, atuando no combate ao trabalho infantil, talvez a gente consiga garantir uma vida de trabalho mais digna, né? Que é o nosso objetivo, a dignidade do trabalho, né, para todo mundo. Esse é o objetivo da fiscalização. Perfeito. E um objetivo muito honroso e valoroso, porque imagine uma criança, quando vocês tiram daquela situação e aquela criança vai crescer e vai ter uma infância e futuramente, com dignidade, ela vai também contribuir com a família, ela vai ajudar a família, os pais. Com certeza. E se a criança continuar como está, lá na frente, os pais estão envelhecendo, e como é que essas crianças elas vão ajudar se o momento é agora de trazer essas crianças para o estudo? Eu quero complementar essa pergunta, como a gente tinha conversado antes, com a importância da atuação dessa fiscalização. Porque em algumas partes até dos nossos telespectadores ouvintes, de regiões remotas até, não sabem, até pode perguntar, bom, mas como é que eu posso fazer? Como eu vou ter acesso o que o governo tem disponível para que eu possa tirar meu filho e ter recursos? Mas aí, muito importante agora, o que a doutora vai falar para vocês, ouvintes telespectadores. Bem, é importante a gente pensar que, apesar de culturalmente ainda muito aceito o trabalho infantil, principalmente quando você vai para a zona rural, principalmente quando você vai para situações do trabalho familiar, né, que é aquela criança, aquele adolescente que acompanha os pais na sua atividade econômica, ele ainda é culturalmente aceito, mas por lei ele não é permitido. Por lei, a criança só pode trabalhar a partir dos 14 anos e na condição de aprendiz. Salvo a condição de aprendiz a partir dos 16 e depende da atividade que ele vá praticar. Porque entende-se que, apesar de permitir o trabalho a partir dos 16 anos, há condições que comprometem a saúde desse jovem que está ainda em formação, desse adolescente, e por isso elas são proibidas. A exemplo do trabalho noturno, trabalho insalubre, trabalho em logradouros públicos, locais onde vendam bebidas alcoólicas. Então, assim, a gente tem um rol de atividades que não são permitidas ao jovem que tem entre 16 e 18 anos, né, que são consideradas as piores formas de trabalho, que a gente chama de lista TIP. Então, a gente precisa pensar, nesse primeiro momento, que, ainda que culturalmente aceito, o trabalho infantil ele não é permitido por lei, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. E aí, essa é uma questão, além de cultural, ela também é uma questão social, não podemos negar, né? E para isso, o governo tem, independente de estar fazendo uma avaliação se são suficientes ou não, mas tanto o governo municipal, estadual e federal, programas de incentivo que busque minimizar os efeitos e tirar essas crianças do trabalho. Então, junto às assistências sociais, aos conselhos tutelares e até mesmo aos órgãos como o Ministério do Trabalho, essas pessoas elas podem ter orientação de como buscar, o que é que ele tem direito ou não pode fazer, né? Porque a gente ainda enfrenta essa situação. Muita gente não sabe que esse tipo de trabalho ele é proibido, né? Então, muito importante esse momento de levar informação, de conversar sobre o tema e esclarecer. Principalmente aquelas empresas que o pai já veio do avô, né? E o pai familiar, né? Familiar. Já está acostumado. Vem a família toda e acha que é natural, normal, mas não é. Pela lei. Pela lei não é. Então, ficar bem claro a vocês, telespectadores ouvintes, que a Constituição Federal prevê, como exceção à regra da idade mínima para o trabalho, o contrato de aprendizagem, em que pode ser celebrado a partir dos 14 anos. Tratando-se de contratos de trabalho especial e deve ser firmado nos termos do artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, sobre a possibilidade de concessão de autorização para o trabalho
antes da idade mesmo, permitir a participação em representações artísticas. Nesse caso aí, como funciona isso, doutor? Voltar só um pouquinho antes da aprendizagem, Certo. porque a aprendizagem profissional é um projeto lindo, é um projeto que oportuniza a esses jovens a qualificação e a primeira experiência profissional, sendo remunerado por isso, por uma empresa, e sem comprometer o seu estudo. Por isso que ele é sempre limitado a um turno, para que no outro turno essa criança, né, o adolescente, continue os seus estudos, né, porque não é de forma nenhuma a intenção que esse jovem saia do sistema de ensino. Pelo contrário, é uma exigência do contrato de aprendizagem a frequência e a aprovação escolar. Você tem que estar matriculado, frequentando e ser aprovado na escola também. Então, quando a gente fala assim, e a gente pensa, culturalmente, mas esse jovem, esse menino está aprendendo uma profissão. Sim, ele tem como aprender uma profissão, mas aprender uma profissão de uma forma regulamentada por lei, uma forma onde os riscos estão minimizados, onde ele está tendo ali acesso e ele está realmente aprendendo tanto a teoria quanto a prática, mas com um apoio profissional. Né? Então, assim, muito importante. Essa questão do trabalho artístico é uma questão, assim, muito difícil de ser enfrentada, um desafio, principalmente hoje com as redes sociais. Né? Porque hoje a gente até vê já que a presença de crianças na televisão diminuiu bastante, ela já foi muito maior. Mas, em compensação, nas redes sociais, a gente vê aí o trabalho infantil acontecendo de uma forma pública e sendo normalizado. Né? Então, para essas situações, o que a lei diz é que ela dependeria de uma autorização judicial, né, onde seria ouvido o Ministério Público, para permitir que essa criança trabalhasse ou não em situações dessas, participações de representações artísticas. Mas hoje é um problema, né, um problema dessa nova sociedade que a gente vive, né, onde as redes sociais ocupam um espaço muito grande e trazendo benefícios em muitos aspectos e malefícios em outros. E a questão do trabalho infantil precisa realmente ser enfrentada de uma forma estrutural pela sociedade. É uma coisa que não adianta só a fiscalização do trabalho e fiscalizar. A gente precisa de um trabalho de conscientização, alinhando com o judiciário, para ver como regulamentar, organizar essa área de atuação agora. Essa pergunta é porque, como a senhora falou em relação às redes sociais, onde vê crianças, canais de crianças, aí se faz essa pergunta, será que essas crianças elas estão estudando, e tem essa autorização? Né? Então é importante para buscar a autorização dos órgãos competentes para que esteja tudo dentro da lei. Sim. Isso é muito importante, sempre preservando que a criança tenha seu desenvolvimento, tanto educacional, de saúde mental, dentro do que é permitido, para que lá no futuro, né, não venha sofrer, que muitas vezes que a gente percebe hoje com essas redes sociais, nós estamos passando por fragmentações. As pessoas estão lendo partes do conteúdo digital, não estão lendo toda a integridade do conteúdo digital. E isso está gerando algumas interpretações ou mesmo informações erradas na rede. Por isso que é a importância, doutora, a sua presença aqui, nesse assunto muito de grande importância para a sociedade, e passando todas essas suas informações de uma forma muito explicativa, para que as pessoas entendam realmente como deve se comportar em relação à questão do trabalho infantil, buscando os órgãos competentes e também chegando perto, integrando mais ainda a comunidade com a superintendência do trabalho. Certo, doutora? Muito obrigado por essa pergunta. Nós temos mais outras perguntas, Sheila. Doutora Liana, qual é a atual realidade do trabalho infantil no Brasil, considerando as diferentes regiões e os fatores que contribuem para essa prática? Essa é uma pergunta bem pertinente, né? E no final do ano passado, a gente teve a divulgação dos dados da PNAD 2023 e a gente comemorou uma redução do trabalho infantil. Mas é uma comemoração que ela precisa ser cautelosa. Em que sentido? Em alguns estados essa redução foi muito grande, em outros nem tanto. Mas quando você abre o leque, tipo,
Comparando 22 com 23, a gente teve uma redução. Mas quando você compara 23 com 2019, a gente vê que teve um aumento muito grande. E a gente tem vários fatores envolvidos nisso, inclusive a pandemia e todo os efeitos colaterais que ocasionaram, né? Mas o que é mais importante, eu acredito que mais do que saber exatamente, diminuiu ou aumentou nesse momento, é saber que ele existe. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. A gente precisa enfrentar essa realidade. Ele existe em todo o estado, ou em todo o país, né? Desculpe. Em alguns estados, muito mais presente, muito no estado do norte. Quanto mais pobre o estado, maior a incidência, né? Então, assim, são questões que estão intimamente ligadas. O trabalho infantil está muito ligado às questões socioeconômicas, às oportunidades, né? E ao conhecimento e educação. Por quê? Quanto mais conhecimento e educação, acesso à educação essa família tem, mais ela vai tentar impossibilitar que o seu filho menor entre no mercado de trabalho, né? E abra mão de todos os seus direitos, né? Porque não é só a escola, é o lazer, é o descanso principalmente, né? A criança precisa, né? São as horas de sono, isso vai impactar diretamente. Aí como é que fica o aprendizado dessa criança? Então, assim, o desenvolvimento físico, o que ela está submetida a quê? Qual é o peso que ela está carregando? O que está sendo exigido desse corpo que está em formação, dessa mente que está em formação, né? Então, são diversos os aspectos que a gente precisa considerar num tema tão relevante. São nossos filhos. Sim. Nossos filhos, né? Que devemos olhar com olhar de pai, de mãe, para entender isso e buscar sempre o melhor para os nossos filhos. E tem gente ainda diz, que nada, é melhor estar trabalhando comigo do que estar fazendo outras coisas. A criança precisa, como a doutora falou, como a senhora mesmo falou, né? E quando a gente puxa para Sergipe, né, a gente vê que a nossa realidade é bem triste. Em que sentido? Eu tenho uns dados aqui da PNAD, da nossa colocação, né, que em 2023, né, segundo esse estudo, Sergipe ocupa o 20º lugar no ranking do Brasil. A gente até pensa, somos 27 estados, estamos no 20º, isso é bom. Mas lembre-se, somos também um estado muito pequeno, né? E são cerca de 21.053 jovens inseridos no trabalho infantil aqui no nosso estado. Ou seja, 1,4% do trabalho infantil no Brasil está aqui em Sergipe, na faixa etária de 5 a 17 anos. Só que quando a gente pega e traz para aquelas piores formas de trabalho que eu falei, que são trabalhos que não são permitidos nem para quem tem 16, quanto mais para quem tem 11, 10, que é uma situação que a gente encontra muito. Aí em Sergipe passa a ser a 6ª colocada. Só tem em situação mais grave do que o nosso estado 5 estados do norte. Ou seja, nos 47,3% dessa nossa população de 21.053 jovens, né, e crianças em trabalho, eles estão nas piores formas de trabalho. Ou seja, são situações que ainda comprometem ainda mais o seu desenvolvimento. E aí, isso preocupa a gente, né? Tipo, isso a gente precisa pensar. Aí, você pode me perguntar, sim, doutora Helena, onde é que a gente está achando essas? Onde eles estão? É muito comum em lixões, infelizmente. É muito comum nas casas de farinha, um problema aqui no nosso estado, que é cultural, entende-se que pode, mas é um tipo de trabalho que não pode ser realizado por crianças e adolescentes. Nos canaviais, na produção da laranja, né? Então, assim, talvez a gente já não veja tanto no meio urbano, e olha que ainda vê, né? A exemplo do operativo de feira infantil que a gente fez recentemente, e encontramos 60 crianças e adolescentes em um final de semana que a gente fiscalizou, né? Então, são, se não me engano, 24 feiras no município, a gente foi em 5, encontrou 60. Se a gente fosse em todas, né? Quantos acharíamos nessa situação? Então, a gente precisa entender que esse é um problema de Sergipe, né? E aí
o governo do estado, o município precisa, e os municípios, né, precisam enfrentar esse problema, entender que ele existe e enfrentá-los, porque é um problema principalmente com muitas repercussões futuras, né? Então, é triste, mas... Sobre a questão das feiras, a fiscalização, quem tem que exercer, no caso, seria em cada cidade, a prefeitura de cada cidade, não é isso? É porque assim, as feiras elas acontecem em logradouros públicos, e são de responsabilidade do município, tanto que o município ele faz aquela fiscalização, ele concede ali a licença para que os feirantes tenham as suas barracas, padronizam, cuidam da questão da higiene e tudo. Então, dentro de todos esses aspectos que fazem uma feira livre funcionar, um deles deveria ser o combate ao trabalho infantil. E a gente tem regulamentos, leis que trazem essa responsabilidade. E muito é feito nesse sentido com os municípios para que eles tenham uma atuação mais ativa e assim, importante, né, presente nas feiras livres para evitar esse tipo de trabalho. Então, seria na emissão da licença, ele já essa exigência que não poderia ter criança trabalhando ali. E é o correto, né? As formas são muitas, né? Na fiscalização, por exemplo, nas feiras livres, a maior parte do que a gente encontrou eram crianças que estavam trabalhando no carrego, né? Os pais não estavam ali, né? Eles vão para ajudar a descarregar os caminhões, eles chegam nas feiras por volta de 3, 4 da manhã e trabalham até perto de meio-dia, então assim, são jornadas muito exaustivas, né? E era uma coisa muito fácil de se coibir, né? Bem, aqui pede a documentação, você não tem 18 anos, você não pode estar aqui trabalhando na feira. E a prefeitura poderia, tanto com trabalho de conscientização como de fiscalização, evitar que esse tipo de situação acontecesse de forma tão repetitiva e contínua na nossa cidade. Então, essa é uma das buscas que nós temos no Ministério do Trabalho, juntamente com os outros demais órgãos parceiros que atuam nessa rede de proteção ao trabalho infantil, para que a gente consiga avançar nesse aspecto. Gratidão, doutora. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo na rádio FM 105.9, alcançando parte de Aracaju e também no canal do YouTube, @JoséCarteresQueiroz, disponível para todo o estado de Sergipe e além. Momentos de perguntas, lembramos que você pode participar ao vivo, envie suas dúvidas para o WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, no número 799-9607-2550, informando seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema da entrevista. O Lito, o diretor técnico da Rádio Jubileu FM 105.9, revisará as contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo e encaminhadas para a resposta posterior. E com grande satisfação que reunimos hoje com uma profissional excepcional, cuja trajetória e contribuições têm impactado de maneira significativa. Desde 2011, formada em Comunicação Social e Direito, a doutora Liana de Carvalho, auditora fiscal do trabalho, com pós-graduação em Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Ela tem se dedicado incansavelmente à defesa dos direitos trabalhistas, atualmente exerce a função de coordenadora estadual dos projetos de inserção de aprendizes e de combate ao trabalho infantil, na Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, onde desempenha um papel fundamental na promoção de justiça e dignidade para todos a sociedade. Nós continuamos com a entrevista com Sheila. Outra perguntinha, doutora Liane. Quantas informações importantes, né, que a nossa sociedade acha que não é normal e não é, né? Não, realmente não é. Por falta dessa informação, as pessoas pensam que é normal. Não é normal. Mas quando tem a luz da informação, a luz da legislação, a informação correta, aí a pessoa começa a pensar, vamos ter a percepção, vamos perceber que não é bem assim. Doutora Liana, quais são as principais iniciativas do Ministério do Trabalho no combate ao trabalho infantil aqui no Brasil? Olha, a gente tem a linha da prevenção, né, que a partir de cartilhas, de eventos, de divulgação, essa interlocução com os demais entes dessa rede de apoio, né, que a gente tenta fazer esse trabalho de conscientização das pessoas, de combate ao trabalho infantil. Então a gente tem esse trabalho seria uma tentativa de prevenção.
Às vezes a gente faz algumas blitz culturais, entrega de panfletos, conversa com pessoas. Por exemplo, a gente tem ações nas praias, que é muito comum também a gente encontrar trabalho infantil. Então a gente vai nas praias, conversa com as pessoas e afasta os menores que a gente porventura encontre. Mas é um trabalho árduo e difícil, e a gente precisa muito de um espaço na sociedade para a gente trazer essas informações em larga escala, porque ali no tete a tete ali fica complicado, né? Porque as pessoas têm uma resistência por achar que é melhor que aquele menor, aquele adolescente esteja trabalhando, aprendendo um ofício, do que se ele estiver na rua, porque pode se envolver com questões de tráfico, com violência. Não é fechar os olhos para esses problemas que existem, mas a inserção desse jovem, dessa criança no mercado de trabalho, ela não é a solução para afastar desses demais problemas. Não pode ser essa, né? Eu costumo muito dizer que isso é tanto um problema social que você vê que quem são as crianças e adolescentes que trabalham? São das famílias mais pobres. Né? É uma falta de oportunidade. Né? Então, às vezes, vão pela necessidade de ajudar em casa com o trabalho. E, às vezes, porque com esse dinheiro que ele consegue ali, o que geralmente é uma remuneração muito menor do que ele deveria receber, porque muita gente se beneficia explorando o trabalho infantil, né? Por não garantindo todos os direitos, seria mais barato do que contratar um empregado maior. E com aquele dinheiro ele consegue comprar o celular, comprar a camisa que ele quer usar, e às vezes os pais não têm como mudar. Então, assim, você vai para um contexto que até aquele jovem já tem uma certa resistência em admitir que o trabalho infantil é prejudicial, que aquele tipo de trabalho é prejudicial. E aí, a iniciativa que eu acho assim que é o mais eficiente nesse trabalho é o que hoje o Ministério do Trabalho faz, que esses adolescentes que a gente encontra a partir de 14 anos, menor não tem como, né? A partir de 14 anos a gente tira dessas condições de trabalho irregular e encaminha diretamente para o programa de aprendizagem. Eles têm a garantia, né, de inclusão numa vaga, contratação por uma empresa, e ele vai sim ter a oportunidade de se qualificar, e agora fazendo um curso, que geralmente é com Sistema S, Senai, Senac, Senar, depender da área, vai continuar frequentando a escola e vai aprender também esse ofício na prática. Então, eu acho que essa é a forma que mais efetiva. Porque senão acontece muito. Por exemplo, a gente vai na feira, afasta aquele menor, 2 semanas depois aquele menor está ali de novo, trabalhando. E a gente não tem como fiscalizar o tempo todo. Né? Então, esse trabalho de conscientização e de oferecer oportunidades para que esse adolescente ele se insira de uma forma, então, correta e regular no mercado de trabalho. Perfeito. Essas parcerias com as escolas profissionalizantes? Isso já vem da própria lei, né? Que os cursos de aprendizagem eles são preferencialmente oferecidos pelo Sistema S. Mas há também algumas possibilidades de outras ONGs sem fins lucrativos atuarem como entidade formadora também, oferecendo curso de aprendizagem. Então, a empresa contrata esse jovem que vai estar uma parte do tempo aprendendo a teoria nesses cursos e a outra parte do tempo do contrato aprendendo na prática, e aí de forma assistida, não é dizer que ele vai não é uma substituição de mão de obra. A gente costuma muito falar, tipo assim, as empresas precisam entender a importância da aprendizagem e a oportunidade que ela está tendo de qualificar um profissional que você depois vai precisar. E aí ele tem a qualidade, você insere ele como empregado depois do contrato de aprendizagem, você já tem alguém ali com qualificação. E passa a conhecer a organização como um todo, sim, né? Trabalha em várias áreas, estagiando em todas as áreas. Isso só traz benefícios. Sim. Mas aí os empresários precisam ter essa visão e ajudar também, é uma forma também de contribuir. Tudo é informação. Né? Eu acho que quanto mais informação a gente leva, essas oportunidades que a gente tem de debates com os empresários, mostrando situações que deram muito certo. Outro dia eu estive num evento do Senac e trazer exatamente algumas situações dessas, de pessoas que começaram como aprendizes, cresceram na empresa, e aí
empresas que já entenderam a importância dessa questão da aprendizagem e não fazem apenas para cumprir a lei. Fazem realmente com um processo de qualificação e seleção de boas oportunidades para inserção no seu corpo, na sua equipe. Essas questões dessa pergunta, nós já perguntamos, mas vamos fazer de novo. Vamos fazer. Aos nossos telespectadores e ouvintes. Doutora Liana, quais são os principais impactos negativos, que a gente já viu vários aí, né? Do trabalho infantil nesse desenvolvimento físico, emocional e educacional das nossas crianças e adolescentes? Nossa, aí são bastante, né? São bem vastos. Fica muito nítido você pensar nesses problemas, principalmente quando você pensa da criança dos 5 aos 14 anos. É gritante. Susto, né? É gritante, né? E aí tende mais a incomodar. Mas não significa que aquele adolescente de 14 aos 18, ele já está pronto para toda e qualquer atividade. Não, o corpo humano ele ainda está em formação, né? Ele está em desenvolvimento. E aí quando você pensa em sobrecargas de trabalho, de atividades, sejam físicas ou braçais, no peso, na privação de sono, de horas de lazer e descanso, tudo isso, de certa forma, vai comprometendo. Né? Eu fiquei muito impactada com os meninos da feira, e eles todos diziam que chegavam na feira entre 3 e 4 da manhã. Então, que horas eles acordaram? Eles até disseram, não, eu vou para a escola no outro turno. Né? Mas qual é a realidade dessa criança de aprendizado, de desenvolvimento, se ela vai dormir? Não sei, digamos que ela vai dormir às 10 e ela acorda às 3 para estar numa feira às 4, trabalhar até às 12, voltar em casa, almoçar qualquer coisa para ir assistir aula à tarde. O que ela vai render nessa aula? Então, assim, e aí só estamos falando aqui de dessa questão da privação do sono, fora todos os riscos que eles estão submetidos. Uma criança num ambiente de trabalho, por exemplo, num logradouro público, ele está ali sujeito a um acidente de trânsito acontecer, ele está sujeito a uma abordagem relacionada às drogas, ele está sujeito a um assédio sexual. Os riscos aumentam muito, uma questão de violência, né? Seja uma violência verbal ou até mesmo uma violência física. Então, a quantidade de riscos que ele está exposto aumenta muito mais. Então, a gente tem que realmente pensar dessa forma, né? E esses são os maiores desafios enfrentados, né, doutora? Eu acho que o grande desafio ainda é a normalização do trabalho infantil. Não incomoda. Assim, vai incomodar, vai impactar se você vê uma criança no lixão. Vai. Agora, se você vê uma criança ali no trabalho rural com os pais, não incomoda a sociedade de uma forma geral. Não impacta. Você vê aquele menino ali na feira, não impacta. Você vê ele vendendo uma coisa na praia, né? Mas, na verdade, deveria nos impactar. Deveria muito nos impactar quando a gente pensa em todos esses riscos, em todos os comprometimentos que ele vai ter à saúde dele. Deveria ser uma situação de impacto para a sociedade. Nós precisamos ter empatia e começar a olhar com clareza, né? Trazer essas informações. Com olhos diferentes para essas crianças, colocando assim, se fosse meu filho que estivesse naquela situação. Esse que falta, né? Estamos trabalhando muito sobre isso. Estamos agora justamente trazendo essas questões, porque são questões importantíssimas que a gente precisa se colocar no lugar das pessoas. E é uma porta que abre para outras coisas, né? Sim. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo na Rádio FM 105.9, alcançando parte de Aracaju e também do canal do YouTube @José Carlos Teles Queiroz, disponível para todo o estado de Sergipe e além. Momento de perguntas. Lembramos que você pode participar ao vivo, envie suas dúvidas para o WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9 no número 99607-2550, informando seu nome, cidade e pergunta relacionada ao tema da entrevista. Lito, o diretor técnico da Rádio Jubileu FM 105.9, revisará contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo e encaminhadas para a resposta posterior. É com grande satisfação que reunimos hoje com uma profissional excepcional, cuja trajetória e contribuições têm impactado de maneira significativa. Hoje destacamos a trajetória da doutora Liana de Carvalho, auditora fiscal do trabalho desde 2011,
de 2011, formada em Comunicação Social e Direito, com pós-graduação em Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Ela tem se dedicado incansavelmente à defesa dos direitos trabalhistas. Atualmente exerce a função de coordenadora estadual dos projetos de inserção de aprendizes e de combate ao trabalho infantil, na Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, onde desempenha um papel fundamental na promoção de justiça e dignidade para a sociedade. E outra pergunta, doutora Liana. Quais são as principais estratégias adotadas para identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e garantir sua retirada do mercado de trabalho irregular? A identificação, ela realmente é o principal desafio. Muito poucas denúncias chegam ao Ministério do Trabalho em relação ao tema. E aí, por quê? Muito por conta dessa normalização, né, da sociedade, que não vê como um trabalho infantil, às vezes por desconhecimento. E eu aproveito aqui para falar sobre o Sistema IP, que é um sistema nacional de denúncia. É só colocar no Google Sistema IP, ele já vai abrir um link onde você pode cadastrar ali uma denúncia que você toma conhecimento. A gente pede que tenha o maior número possível de detalhes para nos permitir identificar a situação, né? Você não precisa necessariamente se identificar, mas a gente sugere a identificação, porque às vezes acontecem algumas dúvidas, até para localizar, e ao saber quem é, a gente consegue fazer o contato, mas sempre preservando de forma absoluta a fonte das denúncias. Mas a denúncia ainda seria um principal canal, né? A gente estuda hoje parcerias com o governo do estado e com o município, na tentativa de que as escolas sejam uma parceira, no sentido de identificar esses adolescentes, né, que estão em situação de trabalho. Porque muitas vezes esse adolescente começa a faltar ou abandona a escola, né, mas são situações que a gente não consegue identificar de longe, né? Então, assim, é muito importante a parceria da sociedade no sentido de trazer essa informação ao Ministério do Trabalho. E aí não digo só apenas ao combate ao trabalho infantil, qualquer irregularidade trabalhista, né? Assim, muitas vezes a irregularidade está acontecendo dentro da empresa, mas a gente não tem como ter conhecimento, né? Então, assim, a denúncia ainda é um caminho muito eficiente de trazer luz a uma situação que esteja equivocada para que a fiscalização possa participar e solucionar a situação. Em relação às estratégias para que ele se mantenha fora do mercado, né, de retirar, seria realmente as inserções em programas públicos assistenciais, né? Então, é muito comum que quando a gente encontra uma criança dessa, que a família não esteja recebendo um Bolsa Família, seja encaminhado, às vezes é um outro tipo de benefício, às vezes é um esporte, o acesso a um esporte, uma aula de uma escolinha de futebol ou de karatê, um projeto social, e a gente consegue inserir esses menores e a gente tem conseguido priorizar a inserção desses, né, em parceria com a rede de apoio. E aí, tipo assim, eu aproveito para agradecer a minha gratidão a toda a rede de apoio, assistências sociais, né, os conselhos tutelares, o Ministério Público Estadual, o MPT, o Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho, que é uma parceria, né, juntamente com o AB e outros órgãos aqui, uma parceria nessa rede de proteção à criança e ao adolescente. É bem interessante. Nós sempre estamos trazendo ONGs aqui para entrevistar. De que forma essas organizações não governamentais poderiam contribuir com esse trabalho de inserção, trazendo essas crianças para participarem dessas ONGs? Sim, com certeza, sim. São muitas as possibilidades que poderiam, né? Tanto com o oferecimento de esportes, oficinas de lazer, de programas de qualificação, né? Então, assim, o leque é imenso, né? Do que pode ser oferecido para esse jovem, e a aprendizagem profissional, que é sempre o nosso carro-chefe para aqueles que têm a partir de 14. E os que têm até 13 anos, a gente precisa realmente inserir em outros projetos. Seria uma parceria entre o Ministério, né? Com essas ONGs, né? Por as identificações, vocês identificam, né? E aí encaminham para essas ONGs
Hoje a gente caminha para as assistências sociais, né, os órgãos de assistência, e para que faça exatamente essa filtragem dos programas de benefícios sociais, se a família está recebendo, se não está recebendo, e conseguir dar uma organizada nesse acesso. O programa Saúde e Foco, a gente tem esse objetivo de integração. E diversas ONGs do Estado e outras que a gente nem conhece, a gente está buscando conhecer, justamente para trazer essas organizações, para que elas se integrem com todas as instituições e apresente condição ou oferecer para que haja, de uma certa forma, no caso das crianças que estão passando por essas condições aí de trabalho, elas possam também, além das assistências sociais, além do trabalho, elas possam ser direcionadas também para essas ONGs que fazem cursos, né, cursos profissionalizantes. Ou seja, seria mais ainda uma opção, né? Uma opção. E aí o programa Saúde e Foco está à disposição para passar esses contatos que a senhora precisar e todos os nossos programas que nós fizemos com as ONGs diretamente para a senhora, para ver essa possibilidade. A senhora vê qual dessas ONGs poderia ajudar nesse trabalho, para fazer andar a rede, né? Criar uma rede mesmo de proteção, uma rede, porque o trabalho da senhora, juntamente com todos que fazem a superintendência do trabalho, é um trabalho muito bonito, muito importante, né? E é um trabalho que, para nós que somos pais, nós nos sentimos protegidos, porque a gente poderia ser um filho da gente que estivesse passando por essa situação. E muitas vezes tem pais que ele não quer ver o filho passando por isso. E eles dão graças a Deus quando há uma interpelação, quando há uma fiscalização do Ministério que pega aquela criança, e aí os pais se sentem agraciados por isso. Sim. Porque eles não têm força para fazer isso. E às vezes eles têm conhecimento do programa de aprendizagem profissional. Eles não acham assim que seria muito difícil conseguir uma vaga, que não tem condições. Não, então assim, é muito gratificante a gente ver que a gente consegue regularizar uma situação dessa numa família, né? Porque às vezes não é falta de responsabilidade ou de zelo dos pais. Não tô querendo atribuir a isso o trabalho infantil, mas muito mais uma necessidade social e econômica, uma conjuntura que não favorece, né, as populações mais pobres, mas que a gente tem formas de tornar menos pesada, né, fazer de uma forma regular, através da aprendizagem profissional, conhecimento, com empresa séria, carteira assinada, férias, 13º e todos os direitos garantidos, né? Sem comprometer os estudos, né? Exatamente. E nossa vida de labor, toda a nossa vida de labor, né, quando criança, nós tivemos essa possibilidade de estudar, né? E, doutora, para encerrarmos, Sheila. E eu queria fazer um comentário. Quando a gente passa ali no Shopping Jardins, a gente vê, final de ano, as crianças no braço. Às vezes está dormindo, está de fralda descartável, sem blusa, aí chega um horário, meio-dia, debaixo daquele sol quente. E aí, nesses momentos, a gente também pode entrar em contato com o Ministério Público? Olha, Sheila, esse é um terreno bem... como eu diria, instável, né? Porque assim, há casos, e a gente tem relatos, inclusive recentes, de uma importante operação que foi feita pelo Ministério do Trabalho, usando os parceiros de Natal, que desvendaram uma rede de mendicância que, na verdade, aquelas crianças estavam... Não estou dizendo que é o caso aqui de Sergipe, sim, mas que é uma possibilidade que existe no Brasil. Crianças já estavam sendo alugadas, então assim, você pagava... A mãe, R$50, pegava a criança, aí geralmente eles dão antialérgico para a criança ficar sonolenta, para a criança não ficar dormindo, porque se uma criança de 2, 3 anos correndo ali no meio da rua, que dirá sem os pais, né, seria bem complicado. Então aí nesse caso, a mendicância, ela realmente foi enquadrada como uma exploração da mão de obra infantil,
né? Isso não quer dizer que qualquer situação em que os pais estejam com criança pedindo na rua possa ser enquadrada como tal. Certo. E que não significa também dizer que, tipo, uma denúncia vai ser suficiente, porque assim, apesar de poder chegar a se enquadrar como uma situação de trabalho infantil, ela permeia também diversos outros problemas sociais aí que precisa do engajamento, de um trabalho de equipe, juntamente com polícia, assistência social, diversos outros órgãos, porque não é algo que dê para ser enfrentado assim, né? Porque a gente pode encontrar duas situações, uma situação de mendicância, né, que essa criança precisa de apoio, ela precisa de programas sociais, está inserido em locais adequados à sua idade, à sua formação, né? E às vezes até os próprios pais também precisam desse apoio, ou pode acontecer uma situação dessa, né, de exploração. Então, temos que ir sempre com muito cuidado nesse terreno, o que não significa que não precise ser enfrentado, né? Mas a gente percebe que a depender da época do ano cresce, aumenta bastante, né, essa situação, que também a gente sabe que é comum, porque são épocas que as pessoas costumam dar um presente, dar uma coisa, então a presença da criança ali é uma forma, né, De intimidar, né? de sensibilizar as pessoas, né? Às vezes também é muito comum que se uma criança passa vendendo alguma coisa na rua, você compra porque é uma criança. Mas isso é um trabalho infantil, que ele não poderia estar acontecendo. Doutora, a gente percebe que há uma abrangência também em relação a todos os órgãos, né? Que estão direcionados para isso. Precisa de uma atuação conjunta. E tem casos de famílias que vêm e não encontram o emprego. Muitas vezes tem essa situação também, não encontra um emprego e vive na rua porque não tem essa condição. Mas no caso de uma pessoa, um cidadão entrar em contato e informar, evidentemente quem será notificado seria a prefeitura, né? Quando a gente tem situações de logradouros públicos, costuma ser, né? Mas assim, é tudo muito no caso concreto. Então, assim, bem, o que é que eu deixo aqui para os ouvintes? Tomei conhecimento de uma situação que eu acho que está acontecendo uma exploração de trabalho infantil. Sistema IP, coloco lá o maior número possível de informação. Como a pessoa onde ela se encontra, se tiver algum telefone, ponto de referência, que nos ajude a chegar, a localizar e encontrar essas pessoas. Porque principalmente quando é assim na rua, é difícil, né? Tirando locais muito específicos, como ali a região dos shopping jardins, né? Então, assim, a população nessas situações de dúvida, ela pode trazer para a gente a denúncia via sistema IP, e aí a gente vai averiguar para ver se enquadra ou não numa situação de exploração de trabalho infantil. Agora, doutora, eu gostaria de compartilhar a sua mensagem de esperança, inspiração para nossos ouvintes telespectadores, especialmente para aqueles que estão enfrentando desafios, seja no âmbito pessoal, financeiro, emocional. Gostaria de dizer para motivá-los a manter equilíbrio, cuidar de si mesmo, valorizar cada momento, mesmo nas adversidades, e buscar o melhor para a família, né? Sim. Principalmente quando a gente partindo desse tema, né, do trabalho infantil, a gente percebe que a realidade na qual esse problema está inserido é uma realidade muito desgastante, seja para essa criança, seja para os pais. Então o caminho realmente deve ser de buscar o apoio, né? O apoio nas diversas formas, né? A educação, ao meu ver, é o caminho essencial para que você não queira dar continuidade. Quando você não quer, por exemplo, que o seu filho dê continuidade à sua situação, né? Você vai oferecer a ele outras oportunidades, e a educação é a melhor forma, né? Eu acho que esse deve ser o projeto principal de cada pai e cada mãe, né? Oferecer condições que seus filhos possam, através da educação, se desenvolver, se conhecer, se entender, para que possam viver uma vida melhor, que é o desejo de qualquer pai, qualquer mãe, né? Que eles tenham uma vida melhor. E eu não digo apenas financeiramente, porque às vezes financeiramente não é o problema, mas emocionalmente é o problema, o desgaste, a falta de tempo. Então, assim, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? Independente
da classe social, do que for. E a educação, eu acredito que seja o melhor caminho para isso. O trabalho que a senhora, juntamente com todos os servidores, tem feito, é um trabalho tão importante, doutora, porque essa informação, né, de estar perto, de ver aquela situação, de analisar o contexto corrigir, todo, né? de buscar, de ajudar, Sim. Isso é muito importante. Né? O desafio, desculpa, só complementando aqui, o desafio do trabalho digno, né? Tipo assim, todo mundo merece, né? Você ter um meio ambiente de trabalho digno, com condições de saúde e segurança do trabalho garantidas, com seus direitos trabalhistas garantidos, né? Isso, a gente não pode abrir mão disso, né? Então, eu estou aqui em nome da fiscalização do trabalho em Sergipe, se colocando à disposição, não só com relações ao trabalho infantil, mas com todas as questões trabalhistas. Para questões das dúvidas, a gente tem um sistema de plantão de orientação trabalhista presencial, de segunda a quinta, no Ministério do Trabalho. Temos também esses canais de denúncia pela internet. Qualquer dúvida, não espera sair, estou trabalhando, não assinou minha carteira ainda. Não espera sair da empresa para procurar o Ministério do Trabalho, não. Porque a gente precisa verificar em loco a situação. A fiscalização do trabalho, ela não atua como a Justiça do Trabalho, que pode lidar com testemunhas. Não, a gente precisa constatar em loco a situação. Então, tá com a dúvida? Vai logo, procura o Ministério do Trabalho, faz uma denúncia, verifica essas situações. Perfeito. Vamos aproveitar agora as considerações finais da nossa convidada, a doutora Eliana de Carvalho. A senhora falar algo que está no coração da senhora, fica à vontade, doutora. Sobre todo esse assunto que foi falado. Complementando mais ainda, a senhora já Fazer falou. um apanhado assim. Eu acho que o que fica muito assim, falando para a sociedade, já que eu não estou falando nem para o empregador, nem para o empregado, é essa questão da empatia. De se colocar no lugar do outro, né? E quando você pensa no trabalho infantil, cada criança, eu tenho uma filha de 4 anos, um filho de 12. Cada criança que eu vejo trabalhando, cada criança que eu vejo nessa situação, eu faço assim, agradeço a Deus por ter condições de que não seja o meu filho que estava ali precisando passar por isso. Mas acredito também que seja muito triste para um pai ou para uma mãe ter que submeter seus filhos a situações de trabalho. Eu não acho que seja a vontade de cada um. Mas que a gente pense com empatia, né? Que a gente olhe e consiga enxergar o próximo. E o próximo como alguém que nos é igual, né? Então essa é. Gratidão, doutora. Eu que agradeço. Lembramos a todos os ouvintes e telespectadores do programa Saúde em Foco que a saúde vai além do físico, envolve emoções, comportamento e principalmente a construção de uma sociedade mais consciente e acolhedora. Que possamos ser agentes de transformação, cuidando um dos outros, com empatia e responsabilidade. Cuidar de nós mesmos e do próximo é um ato de amor e de responsabilidade. Agradecemos profundamente pela presença da doutora Liana de Carvalho. Foi uma grande honra tê-la conosco, compartilhando um momento tão enriquecedor e significativo. Convidamos a continuar conosco no bloco Fé e Espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. O programa Saúde em Foco se compromete a observar e seguir com dedicação os ensinamentos da carta de 1 Timóteo 2:2, que nos orienta, antes de tudo, exorta que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a devoção e dignidade. Com base nesse princípio, reconhecemos a importância de elevar nossas vozes em oração e intercessão por aqueles que têm a responsabilidade de liderar nossa nação. Em humildade, apresentamos nossas súplicas a Deus, pedindo que Ele ilumine e toque o coração de cada líder, seja em grandes ou pequenas responsabilidades, desde os cargos mais altos até os pilares que sustentam nossa sociedade. Oramos para que cada autoridade seja guiada pela sabedoria, pela empatia e pela justiça, agindo com discernimento e dedicação ao bem comum.
Que suas ações, que suas decisões e ações priorizem a proteção da vida e o cuidado com aqueles que mais necessitam, contribuindo para uma sociedade mais justa, humana e solidária. Hoje, com espírito de gratidão, respeito e reconhecimento, honramos todas as autoridades do Brasil, reafirmando nossa confiança na força da oração e no poder transformador de uma liderança voltada para o bem de todos, que juntos possamos construir um futuro de paz, dignidade e harmonia. E no nosso programa Saúde e Foco, nós fazemos uma oração ao preço universal para todas as autoridades constituídas no Brasil, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu o reino, o poder, a glória é para sempre. Amém. Cheio. Independentemente do caminho escolhido, a busca por propósito e conexão molda nossas vidas, ilumina os caminhos e nos ajuda a viver com mais equilíbrio, amor e significado. Agora nós vamos para os agradecimentos. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. É fundamental que a sociedade compreenda a importância de proporcionar às crianças a vivência plena de sua infância, a fase mais preciosa de suas vidas, quando as crianças não são forçadas a trabalhar precocemente, mas têm acesso à educação, ao lazer e ao desenvolvimento emocional. Elas têm a oportunidade de crescer de forma saudável, criativa e bem preparada para enfrentar os desafios da vida adulta. Esse processo de educação e crescimento, livre das pressões do trabalho infantil, é essencial para que se tornem cidadãos conscientes, capazes de contribuir com a sociedade de maneira plena e produtiva. A atuação da doutora Liana de Carvalho, juntamente com sua equipe, busca proteger essas crianças para que, no futuro, elas possam cuidar dos pais com dignidade na velhice, graças a uma formação sólida, livre dos traumas e limitações impostas pelo trabalho precoce. Ao priorizar a educação e o lazer, estamos investindo no futuro da nossa geração, garantindo que cada criança tenha as condições necessárias para alcançar seu potencial máximo e contribuir para uma sociedade mais justa e equilibrada. Este é um apelo para que todos entendam que a proteção das crianças não é apenas responsabilidade do Estado, mas de cada um de nós, juntos. Podemos contribuir um futuro mais promissor para as próximas gerações, livres do fardo do trabalho infantil, com oportunidades de um crescimento saudável e digno. Na pessoa da doutora Liana de Carvalho, prestamos uma sincera homenagem ao doutor Cláudio Caducha, superintendente regional do trabalho e emprego em Sergipe, e a todos os superintendentes regionais do trabalho em cada estado da federação, bem como a todos os servidores que com dedicação e compromisso desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e digna, que o conhecimento e a perseverança de todos continue a iluminar o caminho da justiça social, promovendo o bem-estar de toda a sociedade. Gratidão, doutora Liana. Saiba mais sobre a Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, Rua Pacatuba 171, Centro Aracaju, Sergipe. O e-mail denúncias é cite@trabalho.com.br e tem também o sistema IP de denúncia. Nós vamos colocar nos cartazes todas essas informações. Fique atento, em breve ela estará de volta para compartilhar mais sobre esse tema tão essencial que promove dignidade, a saúde e o futuro das nossas famílias. Desejamos a todos uma semana repleta de paz, saúde divina e harmonia. Que cada um de nós continue sendo uma fonte de inspiração e transformação para juntos seguirmos construindo um futuro mais justo, acolhedor e humano para todos. Até o próximo programa Saúde em Foco.